Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre prevenção e combate ao tabagismo. Dados da Organização Mundial da Saúde de 2013 apontam que, a cada ano, 6 milhões de pessoas morrem em todo o mundo em decorrência das doenças provocadas pelo consumo do tabaco. Como nós podemos reverter essa realidade? Recentemente foi lançado o documentário Dois Pesos, Duas Medidas, pela ACT, a Aliança de Controle do Tabagismo, entidade que volta aqui ao programa Sociedade Solidária para falar sobre este lançamento e também sobre esse desafio da sociedade brasileira e mundial. Primeiramente, agradecemos a nossa convidada de hoje, a vice-diretora da ACT, Mônica Andrés, pela sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Bom, para começar, eu gostaria que a doutora falasse a respeito dessa realidade que nós temos hoje no Brasil. A questão do tabagismo ainda é presente, mesmo considerando que temos uma sociedade tão informada, onde as Sim. pessoas, em tese, sabem a respeito dos malefícios do cigarro, mas ainda assim existe o consumo. Existe. Na verdade, a gente tem observado nos últimos 20 anos no Brasil uma redução do número de fumantes, né? E isso é bom no sentido de que as pessoas talvez realmente estejam mais conscientes agora, né? E muitos dos fumantes também já decidindo parar de fumar, então isso é uma boa notícia. Porém, ainda temos mais de 20 milhões de fumantes no Brasil, né? É um número ainda bastante grande. 10% da população, um pouco mais. Isto. E preocupa também a iniciação, a experimentação pelos jovens, né? Então, ainda existe, né, uma ideia de que o cigarro é alguma coisa atraente aos jovens, né? E nós temos um índice de experimentação em torno de 20%, que é alto, entre jovens de 13 a 15 anos de idade. Quer dizer, então, isso é algo que preocupa e por isso que a gente precisa continuar adotando aí medidas de esclarecimento, de informação e também políticas públicas de controle do tabagismo. E você citava essa questão dos segmentos de risco, além dos jovens, as mulheres também têm se As considerado assim mulheres. aqui no país? Isso, as mulheres também tiveram, né, um consumo maior durante um certo período e agora as meninas, especialmente, têm tido também uma maior experimentação do que os meninos. Historicamente, os homens sempre fumaram mais do que as mulheres, né? Mas hoje, por exemplo, o índice de experimentação entre meninos e meninas é semelhante. Então, você vê que essa porcentagem de experimentação por meninas aumentou, né, em relação aos meninos. Então, esse é justamente uma população que a gente alerta, né, as mulheres para não começarem a fumar, né? Até porque depois as consequências para a saúde da mulher são tão graves quanto a do homem e em alguns casos até mais graves. Quando a gente olha para o Brasil no contexto internacional, como é que nosso país se sai? Ele é visto frequentemente também como um país de referência, digamos assim, na questão da prevenção do tabagismo? O Brasil teve uma liderança importante, né? Até nós temos um tratado internacional sobre esse tema, que o Brasil liderou a negociação desse tratado, então ele teve um papel muito importante. Acho que as medidas que nós já temos adotadas aqui fizeram com que a gente tivesse, né, ao longo do tempo, essa redução do consumo. Mas nos últimos anos a gente tem sentido que muitas das medidas que seriam medidas pioneiras, importantes, têm esbarrado, né, em reações, às vezes, das empresas de tabaco, entrando com ações judiciais, por exemplo, contra essas medidas, fazendo com que algumas delas não estejam adotadas. Então, na verdade, o Brasil tem sim o potencial de continuar sendo uma liderança nessa área, mas é preciso enfrentar, né, e continuar adotando aquilo que são as práticas que são já reconhecidas internacionalmente como práticas que funcionam de fato para ajudar as pessoas a não começarem a fumar ou a deixarem de fumar ou até a proteger aquelas que não fumam da exposição à fumaça de cigarro. Bom, certamente para alcançar esses objetivos, a conscientização do povo, das pessoas, é fundamental. Nesse contexto, foi lançado recentemente esse documentário, Isso, produzido até por iniciativa da ACT. Eu gostaria que você explicasse para a gente a isso. respeito da sua proposta. Esse documentário, na verdade, ele foi produzido pelo cineasta Rodrigo Gontijo, né, em parceria com a ACT,
e foi financiado por financiamento coletivo, né? Como existem hoje algumas oportunidades pela internet mesmo, as pessoas contribuem com projetos que elas acham que é interessante. Então, esse documentário foi financiado desse modo e ele conta um pouco a história. Muitos fumantes que talvez vão assistir ao filme vão se identificar, né, em certa medida, porque conta a história de um fumante, né, que foi um símbolo, na verdade, da luta antitabagismo no Brasil. O nome dele é José Carlos Carneiro, e quando você Isto, fala que ele foi um símbolo, é literal. Ele, na isso. verdade, a foto dele estampou vários dos maços de cigarro dentro dessa ação adotada aqui pelo governo brasileiro de identificar as doenças mais frequentes entre as pessoas que consomem o tabaco nos próprios maços do produto. Isso, como um alerta, né? Quer Exato. dizer, alerta para as pessoas evitarem ou pensarem duas vezes quando compram, por exemplo, um maço de cigarros, né? E ele estampou justamente, ele foi símbolo, protagonista aí de uma campanha do Ministério da Saúde, né? Ele é um aposentado que perdeu as duas pernas, né? Com uma doença exclusivamente causada pelo cigarro. E ele conta um pouco dessa história dele, né? Quer dizer, que começou a fumar muito jovem, na época com 15 anos de idade, a influência que ele percebeu em relação à propaganda, por exemplo, que era uma propaganda muito sedutora, muito comovente, né? E então ele conta um pouco dessa história e conta também como depois ele foi tendo problema de saúde associado ao tabagismo, perdeu as pernas e as limitações que ele vive em função disso, né? Então, com a cadeira de rodas, com morar num lugar de difícil acesso, então toda a dificuldade que ele tem no dia a dia em função disso, né? O filme mostra isso e mostra a luta dele quando ele pediu uma indenização à justiça, né? E não conseguiu obter essa indenização. Então, o filme acaba mostrando um pouco essa história, né? De por que será que ele não conseguiu, né? Por que será que nenhum fumante ou familiares de fumantes no Brasil conseguiram ganhar uma causa? Então, nós discutimos um pouco esse tema no documentário. Que é um tema bem delicado, né? Porque em parte você tem a responsabilidade do fumante, mas em parte você tem também uma responsabilidade ali da sociedade, né? De certa forma, Isso. por autorizar o consumo de um produto que cientificamente está comprovado faz mal à saúde. Eu acho que levanta justamente essa questão, porque as pessoas em geral, né, eu acho que não só aí os juízes, mas muitas pessoas ainda tendem a entender de uma forma que ele fumou, ele decidiu fazer isso, então ele tem que arcar com as consequências. Mas muitas vezes não se considera que, por exemplo, como a maior parte dos fumantes começa a fumar antes dos 18 anos de idade. Ou seja, não são adultos escolhendo conscientemente fumar, sabendo de todos os riscos. Em geral, são crianças, né, ou adolescentes que estão começando a fumar. Então, esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Será que a gente pode se responsabilizar somente a ele, sendo que ele tomou essa decisão de começar a fumar ainda, né, num período tão precoce da vida dele? Outra coisa é toda essa questão da influência do meio, né, o quanto o cigarro durante muitos anos foi glamorizado, né? Foi considerado uma coisa sedutora, foi considerado chique fumar, né? Então, Isso pela quantas pessoas, propaganda, no cinema. exatamente, quantas pessoas também não acabaram iniciando o tabagismo, né, às vezes influenciado por essa imagem, e depois se viram dependentes, e aí, mesmo tendo a consciência, decidindo parar de fumar, já não conseguiam, porque né, é de fato um vício, é uma dependência muito grave que o tabagismo causa, e às vezes aí para conseguir deixar a pessoa leva 20, 30 anos da vida dela. Então, eu acho que é justamente essa problemática e a sugestão de que não só os juízes, os operadores do direito, mas também a própria população possa pensar um pouquinho mais sobre isso e analisar que não só a pessoa pode ter um grau de responsabilidade, mas que as empresas de tabaco também têm a parte delas, né? Essa acho que é a proposta do filme, de fazer refletir sobre isso.
Bom, diante dessa realidade mostrada no documentário, o que nós podemos fazer? Continuamos esse bate-papo no próximo bloco. Hoje recebemos a ACT, Aliança de Controle do Tabagismo, aqui no programa, e nós falaremos especialmente sobre uma experiência que, com base inclusive em situações vivenciadas em outros países, como os Estados Unidos, em que ocorreram processos semelhantes a esse enfrentado pelo José Carlos Carneiro, aqui no Brasil, tiveram possibilidades ampliadas no combate e na prevenção do tabagismo. A gente continua o nosso bate-papo com a vice-diretora da entidade, Mônica Andrés, daqui a pouco aqui no programa Sociedade Solidária. Não saia daí.